Olá, alunos do oitavo ano, continuando nossos estudos de História. A aula de hoje é sobre o assunto a Era Napoleônica. Continuamos na Europa, né, a extensão da Revolução Francesa que nós estudamos na aula anterior. No final da Revolução Francesa, a França ficou em crise social, em crise política, e os jornais começaram a divulgar que a França precisava de uma pessoa forte, de uma pessoa que pudesse colocar a França em ordem, organizar a França. E quem que aparece? Napoleão Bonaparte, que através de um golpe chega ao poder. E é exatamente a aula de hoje sobre o governo ou o poder na mão de Napoleão na França, que vai atingir praticamente toda a Europa. Então, essa primeira parte vai da página 54 a 58. E aqui na primeira parte está dizendo aqui no começo que esse período foi dividido em dois pelos historiadores: o período do consulado e o período do império. Então, o período que Napoleão vai ficar no poder, que é considerado como a era napoleônica, está dividido em dois períodos. O que foi o consulado? Logo que Napoleão deu o golpe, chegou ao poder, ele instituiu uma constituição, uma nova constituição foi instituída na França. E nessa constituição, o governo era exercido por 3 cônsules. No entanto, quem mandava mesmo de fato era o primeiro cônsul. Esse modelo de consulado era um modelo que era exercido no Império Romano. Então veja essa característica já tentando entender a mente de Napoleão. Então Napoleão Bonaparte, com essa nova Constituição, o que ele manteve? O regime republicano. No entanto, lhe deu enormes poderes. Ele podia propor leis, declarar guerra, afirmar paz e assim por diante. Valendo-se disso, o que Napoleão vai fazer? Mandou prender seus adversários, instituiu a censura à imprensa. Os jornais só divulgavam os fatos do governo, eram obrigados a fazer propaganda dos atos do primeiro cônsul, que era o Napoleão. Um dos exemplos desse desejo de autopromoção de Bonaparte é o Arco aqui do Triunfo, essa imagem aqui que está mostrando, que é um monumento da França que existe em Paris até hoje, né? Isso representa exatamente a cabeça do Napoleão, a sede pelo poder. Na página 55, nós vamos falar da economia. Napoleão fez muito pela economia, tomou muitas medidas que melhoraram a economia da França, até então conturbada pelo processo revolucionário. Então ele vai tomar várias medidas que melhoraram a economia, favorecendo camponeses, trabalhadores urbanos e burguesia. Legalizou a distribuição de terra feita a milhões de camponeses durante a Revolução Francesa. Mandou drenar pântanos, construir estrada e pontes, facilitando o transporte e diminuindo os preços dos alimentos vendidos nas cidades. Criou o Banco da França para financiar o quê? Principalmente para controlar a emissão de papel moeda, mas a proposta do banco era exatamente emprestar dinheiro para financiar a indústria e o comércio. Isso acelerou a industrialização na França. Nós vamos ver lá na frente o que esse aceleramento da indústria vai causar na Europa. Outra medida de Napoleão, ele fez uma mudança, uma transformação, mudança na educação e no direito. O processo da educação foi ampliado. O governo criou escolas de ensino fundamental nas maiores cidades e uma na capital para formação de professores. Então ele tinha uma proposta para reformular a educação. Na área do direito, o governo criou um Código Civil, o Código Napoleônico. Esse código serviu de modelo, inclusive para o Brasil aqui, E o Brasil copiou esse modelo para elaborar o seu Código Penal no Brasil. Esse código abolia definitivamente os privilégios do clero e da nobreza, protegia o direito à propriedade privada, separava o casamento civil do casamento religioso, aqui separando a igreja do Estado,
afirmava a igualdade de todos perante a lei, que é um princípio que até hoje está, que é um princípio iluminista, que passou pela Revolução Francesa e agora está no período napoleônico. No entanto, o Código Napoleônico proibia sindicatos, ou seja, e as greves. Então, os trabalhadores eram reprimidos se organizasse. Mantinha a mulher submetida ao homem, ou seja, a mulher teve pouco espaço nessa era napoleônica. Com a popularidade elevada, Bonaparte promoveu o plebiscito. O que ele quis com esse plebiscito em 1802? Conseguiu o título de cônsul vitalício. Cônsul vitalício quer dizer que ele ia ficar até o resto de sua vida no poder, com direito a indicar seu sucessor. 2 anos depois, por meio de uma nova consulta, Napoleão foi aclamado imperador francês. E aqui começa, em 1804, o período do Império. Dava lugar ao Império. Então, o consulado foi superado pelo Império. Na página 55, tem uma ilustração aqui de um fato com um dos maiores nomes, um gênio da música clássica, Beethoven. Quando Napoleão foi colocado no poder, Beethoven ficou empolgado com ele, mas depois ele se enraiveceu com as medidas tomadas por Napoleão, porque os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade herdado da herança francesa, Beethoven achava que Napoleão ia colocar realmente em prática, e não foi isso que aconteceu. Napoleão não esperava, Beethoven não esperava que Napoleão se autocoroaria imperador. E aqui ele conta um fato que o Beethoven ficou enraivecido com isso. Isso aqui é uma ilustração para tentar entender como é que as pessoas que eram famosas, no caso Beethoven, tinham Napoleão como exatamente o salvador da pátria e depois se decepcionou com ele. E aí começa o Império, o período imperial. A trajetória do imperador Napoleão Bonaparte foi marcada desde o início pelas guerras. Então o Império já começa com guerras que visavam a expansão do domínio francês. O Império está ligado a conquista de povos e de território. Então, essa proposta do Império, na cabeça de Napoleão, era expandir o domínio francês. E vem o expansionismo através militar, através de guerras. E quem que vai exatamente sentir com isso? A reação da Inglaterra, que já era potência industrial na época, Ela temia o poder econômico da França. A França estava se revolucionando com as medidas tomadas por Napoleão. Com o seu desenvolvimento industrial, a França logo seria um concorrente forte no mercado europeu, e isso amedrontava a Inglaterra. Além disso, cada vitória que o exército de Napoleão conquistava, cada território, ele anexava novas terras, e isso significava mais mercado para os seus produtos, o que ameaçava diretamente a Inglaterra. Então veja aqui a Inglaterra. A Inglaterra e França são inimigos históricos. Isso vem antigo. Se nós pegarmos um fato histórico, se vocês quiserem relembrar, a Guerra dos 100 Anos no final da Idade Média, na transição, melhor dizendo, da Idade Média para a Idade Moderna. Se você pegar numa concepção da historiografia mais antiga. Em 1805, a Marinha Francesa tentou invadir a Inglaterra. Então veja o que o Napoleão queria. Tentou invadir a Inglaterra, mas foi vencido pela esquadra inglesa, que era muito poderosa, na Batalha de Trafalgar. Trafalgar foi o nome da batalha que eles se encontraram nos mares. Mas, em compensação, por terra, o exército de Napoleão venceu os inimigos mais numerosos e mais bem armados. Em menos de 2 anos, a contar de 1805, derrotou a Áustria, a Rússia e a Prússia. A Prússia era uma região da atual Alemanha. Havia se aliado, esses 3 monarquias, Áustria, Rússia e Prússia, haviam se aliado à Inglaterra para tentar vencer ou impedir o avanço de Napoleão. Na página 58, para fechar essa primeira parte,
Mas como vencer a Inglaterra? Então isso na cabeça de Napoleão, que sendo uma ilha só podia ser atacada por mar. Como vencer por mar a rainha dos mares, que era a Inglaterra? Isso é a pergunta que provavelmente os napoleônicos se faziam. O plano de Napoleão foi decretar que nenhum país europeu poderia mais comercializar com a Inglaterra. Aqui ele vai tentar atingir a economia da Inglaterra, ou receber navios ingleses em seus territórios, ou seja, qualquer nação, qualquer país não poderia negociar com a Inglaterra. Essa medida foi conhecida como bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Aqui no mapa você vê o bloqueio continental. A Inglaterra está aqui e o Napoleão tentando isolar a Inglaterra. Então, o bloqueio continental foi uma tentativa de Napoleão isolar a Inglaterra. Napoleão pretendia arruinar a economia da Inglaterra e, em seguida, conquistá-la, porque aí era o grande, vamos dizer assim, grande feito de Napoleão. Inicialmente, o plano parecia ter dado certo, mas logo se soube que os produtos ingleses continuavam entrando na Europa. E aqui aparece Portugal. Portugal era parceiro da Inglaterra. Então, os produtos ingleses acabavam, de certa forma, rompendo o bloqueio continental decretado por Napoleão. Diante disso, Napoleão ordenou o quê? A seus soldados que invadissem Portugal. Olha o resultado da invasão de Portugal. Vai levar o príncipe Dom João, a família real portuguesa, vir para onde? Para o Brasil. E essa vinda da família real para o Brasil vai trazer mudanças no Brasil colonial. O Brasil vai aqui, provavelmente em 1808, com a chegada da família real, o Brasil começa a entender para os historiadores o processo de independência do Brasil. Mas vamos em frente. Enquanto isso, os espanhóis que já tinham sido invadidos, o Napoleão tinha colocado o seu irmão José Bonaparte lá. O que os espanhóis faziam? Lutavam para expulsar as forças napoleônicas do seu território. Ou seja, na Espanha, os espanhóis reagiram à invasão de Napoleão e expulsaram os franceses da Espanha. Apesar da resistência dos povos dominados, seguiam-se várias conquistas por exército francês. Então, veja, mesmo com toda a resistência, mas o exército francês continuava avançando. Por volta de 1812, o Império Napoleônico atingiu o máximo de extensão. Aqui o mapa dele, né? Aqui vocês podem ler o mapa para verificar exatamente essa expansão do Império Napoleônico. E aqui nós paramos na primeira